Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Meio. Vamos falar de mais Brasileirão. Agora chegamos em 1999. Ou seja, vamos falar do Brasileirão 99. E o Brasileirão de 99 já foi um Brasileirão polêmico, né? Dentro e fora de campo, enfim. E isso teria desdobramentos, né? Com o que aconteceria para o campeonato do ano seguinte, né? Ou seja, depois de uns anos aí, né, de estabilidade no futebol brasileiro, no final da década de 90 voltamos a ter escândalos, viradas de mesa, enfim, né? Outra vez, né? Era comum isso, né? Só acabaria quando chegou aos pontos corridos, né? Em 2003, né? Mas enquanto não tinha pontos corridos, era essa baderna toda, né? Quando parecia que estava se estabilizando, os caras voltavam a fazer graça, né? Enfim. O campeonato teve 22 times, eram todos contra todos, tá? Os 8 melhores avançam para o mata-mata e os rebaixados. Olha só a maluquice. Os rebaixados eram somadas às pontuação do campeonato anterior, ou seja, era um rebaixamento de média de pontos. Ou seja, quem foi mal em 98 e fosse mal em 99, por exemplo, seria rebaixado, um exemplo, tá? A CBF, sei lá o que deu, adotou essa estratégia louca que no futebol da Argentina costuma ter isso, sabe? A média de pontos define o rebaixado. E eles quiseram fazer isso nesse campeonato. Olha que beleza, né? Bom, teria rebaixamento, teria. Só que depois foi cancelado. Mas enfim, a gente vai chegar daqui a pouco nessa parte bizarro, absurdo, que teria. E que. Teria, né? O que aconteceu em 2000, né? Enfim. Vamos falar do campeão que foi o Corinthians, né? O Corinthians se sagrava bicampeão, né? Seguido. E era tricampeão, né? Somando o de 90, né? E o Corinthians chegou em 99 mais forte do que 98, né? Porque o Corinthians trouxe reforços ali interessantes, trouxe o Dida do Cruzeiro, trouxe o Luizão, né, pro segundo semestre, né? Luizão, centroavante, né, que estava no Vasco, né? E uns nomes pontuais ali, e o Corinthians virou um verdadeiro timão, né? E era um dos favoritos ao título, porque o Corinthians vinha de um primeiro semestre bom, né? Embora tenha caído acho que nas oitavas da Copa do Brasil, nas quartas da Libertadores pro Palmeiras, né? E o time ganhou o Paulista em cima do Palmeiras e chegou forte em 99, né? No Brasileiro, né? O Vanderlei Luxemburgo tinha saído, né? E ele deixou seu auxiliar, né? Seu técnico do Corinthians, o Oswaldo, né? O Oswaldinho, né? O Oswaldo de Oliveira. E o Oswaldo de Oliveira, mesmo novato, não mexeu em nada que o professor tinha deixado, né? Na estrutura do time e tal. E o Corinthians chegou como favorito. E a primeira fase do Corinthians nesse campeonato foi parecida com a de 98, ou seja, um início fulminante, né, empolgou a torcida, depois teve uma oscilação ali, depois o time reagiu na reta final e terminou o campeonato na liderança, né? E aí nas quartas de final o Corinthians encarou o Guarani de Campinas, né, que ficou em oitavo na classificação. Primeiro jogo em Campinas 0-0, no segundo jogo o Corinthians vence 2-0 e no jogo de desempate o Corinthians segura empate 1-1 e avança para a semifinal. E aí, na semifinal, o Corinthians encara o rival São Paulo, né? E o primeiro jogo foi um jogaço, né? Um jogo daqueles eletrizante mesmo. O Corinthians venceu o São Paulo por 3-2, né? Tipo, o Corinthians fez 1-0, São Paulo empatou, o Corinthians fez 2-1, São Paulo empatou de novo. E aí o Corinthians fez 3-2. São Paulo poderia empatar de novo, né? Teve um pênalti a seu favor do São Paulo, né? O Raí bateu e o Dida defendeu. Aí na reta final do jogo, outro pênalti pro São Paulo. Raí contra o Dida de novo. E o Dida defendeu outro pênalti do Raí. Ou seja, o que era para ser tipo um 3-3, né? Graças ao Dida, acabou 3-2 Corinthians, né? Num jogo bem maluco, bem movimentado, né? E o Corinthians ficava perto, né? Da classificação. Aí no jogo de volta, né? Um jogo que não foi tão assim movimentado, mas teve até certo interesse. O Corinthians se classificou, vencendo novamente o rival, né? 2-1. E assim se garantia em mais uma final de campeonato, né? E assim como em 98, outro mineiro pela frente, dessa vez o Atlético, né, o Galo. O primeiro jogo foi no Mineirão, né? O Corinthians não jogou nada e perdeu do Atlético de 3-2, né? O Atlético do artilheiro Guilherme, né? E na volta no Morumbi o Corinthians vence 2-0, né? 2 gols do Luizão. Inclusive o Luizão fez os 2 gols e depois acabou sendo expulso, né? E no jogo derradeiro, também no Morumbi, no dia 22 de dezembro, né? Um jogo pegado, tenso e tal. Os times criaram chances ali, né? O Atlético um pouco mais, porque precisava vencer. Mas o Corinthians soube, com muita vontade, com muita garra, segurar o empate sem gols. E assim o Timão era tricampeão brasileiro, né? Começar e terminava uma década vitoriosa, né?
Corinthians que iniciou os anos 90 ganhando seu primeiro Brasileirão, lá em 90, terminava a década de 90 com 2 títulos nacionais, né? Enfim, e a campanha foi de time campeão, né? O Corinthians foi o melhor time do campeonato desde o começo, né? E não há dúvidas, né? Os números, né? O time teve o melhor ataque, né? Teve o melhor saldo de gols, foi o time que mais venceu, enfim. O time base desse Corinthians era fácil, né? Dida no gol, né? Índio na defesa, Nenê, Márcio Costa e Kleber, né? Meio campo com Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho. No ataque, Luizão e Edilson, né? E o Oswaldinho era o técnico. Agora vocês vão ver, né? Os lances finais, né? Os minutos finais do jogo decisivo, né? Que deu título ao Corinthians. A gente já volta para falar do resto e da polêmica que eu falei no começo do vídeo. Roda aí. Quase agora a torcida do Galo. Mas o Ronildo abre o espaço, tenta a finta. Sai do Ricardinho. Rincon vem em cima dele. João Carlos tenta o toque de cabeça. Guilherme domina. Tocou para trás, a bola batida. Sai à direita do gol do Dida. Olha o Oswaldo desesperado. O Atlético abriu espaço lá pela direita. Lá vem cruzamento, vem bola para a área. Quem é que sobe? Subiu de cabeça. Índio meteu pela linha de fundo. O Veloso vai do domínio. O juiz que queria jogo até 48, 47, 50. Vai parando pelo meio, Simon. Vai erguendo o braço, olhou para o cronômetro. Vai terminar, acabou! Final de jogo do Morumbi. O Corinthians conquista o seu bicampeonato. Ele que foi campeão em 90, agora 98 e 99 debaixo de chuva. Faz a festa o time do Corinthians. Luizão desabafando também. Desabafo do Luizão. Um momento que tem que ser só de alegria. Tem que ser só de felicidade e de festejo. Aí o troféu já foi entregue. Em meio ali a uma confusão. Todos querem chegar perto do... Bom, falando do campeão, agora vamos falar da surpresa e da decepção, né? Dos rebaixados a gente vai falar, mas em outra parte. Começando pelas surpresas, eu vou citar 2, né? Ponte Preta e Vitória. Começando pela Ponte Preta, né? A Ponte Preta tinha retornado à elite em 98, né? Só que em 98 a Ponte lutou mais para não cair, tanto que ela se salvou ali e tal. E em 99 a Macaca, com um time mais experiente, mais competitiva, fez uma campanha histórica até. A Ponte Preta fez uma primeira fase ali tranquila, né? Se classificou ali sem sustos e tal, né? Chegou a bater alguns times ali, né? Chegou a bater o Palmeiras, chegou a bater o Grêmio, o Santos. Se não me engano, acho que empatou com o Corinthians, se não me engano. Não sei, ou ganhou ou empatou, não vou lembrar direito. Acho que ganhou, se não me engano. E foi no Pacaembu ainda, hein? Pra você ver, né? A Ponte tinha um time forte ali, tinha nomes ali como Luiz Fabiano, sim, ele mesmo, né? Só que na época ele era só Fabiano, né? Tinha Regis, né? Aquele atacante ali que depois se entraria em polêmica, principalmente por causa de uso de cocaína, né? Durante os anos 2000, né? Então, tinha um time ali experiente, se não me engano, acho que o Ronaldão já estava nesse time, né? Já experiente, né? Aquele lá, campeão de tudo no São Paulo, nesses anos 90. Enfim, a Macaca tinha um time forte ali. E o técnico desse time, se não me engano, acho que era o Nelsinho Batista, né? Não vou lembrar de cabeça aqui, mas acho que ou era ele ou era o Vadão, né? Era um desses dois, me corrijam aí se eu estiver errado. E a Ponte se classificou sem sustos, né? E nas quartas de final encarou o São Paulo, né? O São Paulo que tinha perdido pontos, né? Nesse campeonato por causa do Sandro Hiroshi, né? A gente já vai falar disso. Só aí o São Paulo conseguiu reagir bem e conseguiu se classificar. Só que a Ponte tinha vantagem de decidir em casa, né? E muitos consideravam a Ponte como uma das favoritas, para você ver, né? No primeiro jogo no Morumbi, o São Paulo vence de virada 3-2, porque a Ponte chegou a abrir 2-0, só que o São Paulo buscou, né? Conseguiu vencer. Na volta, no Moisés Lucarelli, a Ponte vence 2-1 de virada. E no jogo derradeiro, um jogo de viradas. O São Paulo acho que sai na frente, se não me engano, né? A Ponte vira 2-1 e ficava perto da final, né? Da semifinal. Só que aí o São Paulo conseguiu forças e revirou, né? Empatou e virou 3-2 e assim se classificou e eliminou a Ponte, né? Apesar da frustração, foi uma campanha marcante da Ponte nesse campeonato, né? E aliás, dos confrontos nesse mata-mata, se não me engano, acho que esse foi o de maior número de gols, né? 3-2 na ida, 3-2 no terceiro jogo, 2-1, enfim.
E a campanha da Ponte em 99 foi marcante, né? Vale lembrar também que esse campeonato teve a seletiva da Libertadores, né? Outro detalhe interessante também, né? Porque no ano seguinte aumentou o número de clubes, né? E os times eliminados, né, nas fases anteriores, nos mata-mata, jogavam a seletiva, né? Enfim, eu posso até falar da seletiva, mas só que em outro vídeo, tá? Agora, seguindo para a surpresa, vamos falar do Vitória, né? O Vitória da Bahia, né? Que voltava a se destacar em 99. Aliás, o Vitória estava fazendo bonito em 99, né? Ele tinha ganhado a Copa do Nordeste e tinha um campeonato baiano ali meio polêmico, né? Onde anos depois a Federação Baiana dividiu o título, né? Vitória e Bahia ficaram com o título dividido, enfim. E o Vitória chegou nesse campeonato querendo fazer bonito. E eles fizeram, né? O Vitória era treinado pelo Toninho Cerezo, né? Que tinha acabado de encerrar a carreira uns anos atrás e era novato de técnico. E o Vitória tinha nomes interessantes ali, como Fábio Costa, né? Tinha jogadores ali como o Fernando Volante, tinha jogadores muito talentosos ali na frente, né? E o time do Vitória fez bonito, né? Na primeira fase o Vitória teve uma oscilação ali e tal, mas o time classificou, né? E nas quartas de final, o Vitória encarou o Vasco e fez 3 grandes jogos contra o Vasco, né? O Vasco que era forte, tinha Edmundo, tinha Romário, tinha uma seleção, né? O Vasco. No jogo de ida no Barradão, um jogo muito louco, muito movimentado, de viradas e tal. E o Vitória ganhou de 5-4, né? Se não me engano, acho que o Vitória chegou a desperdiçar um pênalti, ou foi o Vasco que desperdiçou. Eu não vou lembrar direito, você vê. Me corrija também, tá? Me lembra desse fato, que eu não sei quem que desperdiçou o pênalti nesse jogo, do 5-4. 5-4 na ida, aí na volta em São Januário, empate 2-2. E no terceiro jogo decisivo, outro empate, 1-1. E assim o Vitória, né? Na superação, na raça, conseguiu eliminar o forte time do Vasco, né? Aí na semifinal, o Vitória encarou o Atlético Mineiro, né? Do artilheiro Guilherme, né? E não deu pro Leão, né? O Atlético fez 3-0 na ida. No Barradão, o Vitória até vence 2-1. Só que no terceiro jogo, o time leva outro 3-0 e assim deu adeus, né? Ao sonho de jogar outra final, né? Depois de 6 anos, né? E 99 foi um ano marcante pro Vitória, né? Porque foi o ano também que o Vitória fez 100 anos, né? Era o ano do centenário do Vitória. E o Vitória teve um ano satisfatório, né? Ganhou 2 títulos, né? A Copa do Nordeste, o Baiano, que foi meio título, né? Que foi dividido com o Bahia. Isso aí foi anos depois, né? E a Copa do Brasil ali chegou até as oitavas. E no Brasileiro essa semifinal, né? Agora falando das surpresas, temos que falar das decepções, que foram 3, né? Cruzeiro, Internacional e Vasco, né? Começando pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi um time empolgante na primeira fase, né? O time não teve dificuldades para classificar, terminou na vice-liderança, né? Só ficou atrás do Corinthians, né? E no mata-mata o Cruzeiro encarou o Atlético Mineiro, né? Como favorito, né? O Atlético tinha se classificado ali na Bacia das Almas e tal, e muitos davam favoritismo ao Cruzeiro, né? Que tinha um time forte ali com Alex Alves, Marcelo Ramos, né? Enfim, o Cruzeiro estava mais forte, inclusive, do que o de 98, né? Só que em clássico nem sempre o melhor time vence, né? O Atlético Mineiro desbancou o Cruzeiro, né? Ganhando os 2 jogos, né? 4-2 e 3-2. E assim, de forma frustrante, né? O Cruzeiro deu adeus ao sonho do título, né? Foi frustrante porque o Cruzeiro tinha um time muito forte, né? Tinha time até para chegar longe e disputar outra vez a final, né? Só que aí o time fracassou diante do maior rival, né? Agora falar do Inter, né? Do Internacional de Porto Alegre, né? Foi o ano do desespero do Inter, né? Porque o Inter teve um 99 péssimo, né? No Gauchão o time perdeu o título pro Grêmio. Na Copa do Brasil chegou até a semifinal, mas foi humilhado pelo Juventude, né? Tomando de 4 no Beira-Rio, né? E no Brasileiro o Colorado fazia uma campanha horrível, né? Tava ali entre os últimos, brigando para não cair, né? Por causa daquela polêmica pontuação lá contra o rebaixamento, né? E o Inter chegou na última rodada precisando vencer o Palmeiras, né? E torcer contra adversários, né? E foi um jogo dramático no Beira-Rio, né? O Inter desperdiçava chances, o Palmeiras também não estava sonhando ainda com uma classificação ali para o G8, né? Também chegou a ficar perto do gol, enfim.
E o jogo estava dramático, né? E os resultados do momento, né? Naquele momento, né? Daquela pontuação maluca que eu falei, estavam rebaixando o Inter, né? Para a Série B. Só que aí aos 36 minutos veio o gol da salvação, né? Numa falta cobrada ali ensaiada, né? O Dunga apareceu livre, né? Ele mergulhou e fez o gol que salvou o Inter, né? Do rebaixamento, né? Depois o jogo teve de tudo, né? Minutos depois o Beira-Rio apagou, né? Houve um apagão no Beira-Rio, né? Há quem diz que alguém apagou os refletores, né? E aí ficou uns 20 minutos do jogo paralisado. E aí quando o jogo retornou, né? O Palmeiras foi tudo para ataque. E aí o Pena, né? Teve a chance de fazer o gol do empate, né? Que rebaixava o Inter, e só que ele perdeu o gol praticamente na marca do pênalti, né? E de forma dramática o Inter se salvava do rebaixamento, né? Que depois acabaria não tendo rebaixamento, enfim. Mas naquele momento, né, o Inter estava desesperado contra o rebaixamento e conseguiu evitar o pior. E por fim de decepção chegamos no Vasco, né? O Vasco que tinha um timaço, né? Ainda tinha um timaço que ganhou tudo em 97 e 98. Em 99 o Vasco estava com um timaço e ainda trouxe o Romário, né, para fazer a dupla com o Edmundo, né? Embora os dois não se bicavam, né? E o Vasco fez uma campanha tranquila na primeira fase, né? Terminou em terceiro na classificação. Só que aí nas quartas de final o Vasco decepcionou, né? Contra o Vitória, né? Como já falei, né? Foram 3 jogos movimentados e tal, mas o Vitória levou a melhor e o Vasco acabou decepcionando, né? Foi frustrante para a torcida, né? Porque o Vasco tinha um time muito bom, muito forte, né? Não é o Vasco que a gente conhece hoje em dia, né? Nos tempos atuais, né? Era o Vasco que sempre entrava como favorito, né? No Brasileirão, né? E brigava, assim, pelo título, né? Tanto no Brasileiro como nos outros campeonatos. E foi frustrante para o torcedor Cruz Maltino, né? Agora temos que falar da polêmica, né? Peraí. Agora temos que falar da polêmica, né? Esse campeonato teve polêmicas, né? Na primeira fase, durante a primeira fase, né? O STJD descobriu que o Sandro Hiroshi do São Paulo, né? Tinha nascido em outra data, não na data específica, né? Aí ficou conhecido como caso Sandro Hiroshi, né? E com isso, né? O São Paulo perdeu no tribunal, né? Os pontos, né, do jogo contra o Internacional e o Botafogo, né? Ou seja, o São Paulo começou ali e tal, e depois perdeu os pontos do jogo e o Sandro Hiroshi foi punido, né, se não me engano, né? E aí o São Paulo teve que remar sozinho e tal, e tanto que o time se superou e conseguiu, né, se classificar, né? Mesmo perdendo os pontos do jogo, desses jogos que eu citei, né? No campo, o São Paulo goleou o Botafogo e empatou com o Inter, né? Só que aí o tribunal puniu o São Paulo, né? Dando vitória dos dois times, né? Do Inter e do Botafogo por 1-0, né? Ou seja, o São Paulo nessa brincadeira perdeu 4 pontos, né? Enfim, enquanto que o Inter e o Botafogo ganharam os pontos do jogo, né? Ou seja, fez diferença para os dois, né? No final do campeonato. E aí teve, né, essa polêmica toda aí do rebaixamento e tal, né? Que os times estavam ameaçados de cair, e dos times estavam Botafogo e Inter, justamente, né? Os dois ali que, né, brigaram no tribunal contra o São Paulo, né? E ao final, né, se eu tivesse mantido essa média de pontos, os rebaixados, né, seriam Botafogo, não, seriam Gama, né, Paraná, Juventude, né, ao Juventude, né, que foi o campeão da Copa do Brasil naquele ano, e o Botafogo de Ribeirão. Ou seja, se tivesse terminado assim, né, não tivesse mexido nada, os rebaixados na média de pontos seriam esses. Só que aí a briga começou depois, né, o Gama protestou, né, os outros times também protestaram, tal, e aí veio a polêmica do Sandro Hiroshi à tona e não sei o que. E aí, né, o Gama entrou na justiça comum, tal, e aí ameaçando, né, que se não tivesse lugar na primeira divisão não haveria campeonato em 2000, que não sei o que, tal. E aí houve a polêmica também pro ano 2000, né, que aí veio 2000, né, e os times da Série C, Série B, né, que deveriam fazer direitinho, né, subir da Série C para B, da B para A direitinho, né, sem ter viradas de mesa, acabou tendo uma bagunça total, né? E aí a CBF decidiu fazer um campeonato só, né, em 2000, né? A gente vai falar isso ainda. E aí, por exemplo, o Fluminense, que deveria subir para a Série B em 2000, foi jogar a Série A em 2000. O América Mineiro, que não conseguiu nada em 99 na Série B, jogou a Série A em 2000. O Bahia, idem, né, não conseguiu acesso, jogou a Série A. Diferente de Goiás e Santa Cruz na Série B, né, que cumpriram bem o seu papel em campo e subiram na bola, né. E, enfim, teve várias polêmicas, né, em 99 que acabou surgindo aí o campeonato de 2000 como a Copa João Avelange, né, que foi um campeonato onde juntou todas as divisões e os times jogaram num campeonato só, enfim.
E a gente vai falar isso com mais detalhes no próximo campeonato, entenderam? Bom, espero que tenham gostado, tá? Eu dei mais ou menos a salada do que vai acontecer em 2000. Espero que tenham gostado, dê um like, compartilhem, curtem, né? Comentem e ajudem a divulgar o canal, que é importante, tá? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!